o show de Ciro Gomes na volta ao Flow Podcast. Fala galera da Ciro Progressista, aqui estou eu de volta, Paulo Henrique Faria, para mais uma análise política, mais uma análise de conjuntura no canal para vocês. Já somos quase 26.200 inscritos por aqui. Se você vê esse vídeo e ainda não se inscreveu, por favor, não custa nada, se inscreve aí. Se você já se inscreveu, ative o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que postamos por aqui, certo? Bom, antes de falar sobre mais uma brilhante participação do Ciro Gomes no Flow Podcast, eu vou comentar rapidamente sobre a boa entrevista do Ciro lá para o Antagonista no início da noite de sexta-feira, da última sexta. O Cláudio Dantas, que é um dos sócios ali junto com o Mainardi, ele entrevistou por mais de 2 horas o Ciro, foi até respeitoso, não ficou muito nas picuinhas e nos clichês que a grande mídia sempre faz com o Ciro, de tentar descredibilizá-lo por seu temperamento, por seu antigo envolvimento com o Lula, com o PT, enfim. Eles falaram um pouco mais sobre a Lava Jato, sobre os seus planos sobre seu plano de governo, sobre seus planos para o Brasil. Gostei dessa entrevista. Se vocês não assistiram, acho difícil vocês que acompanham o canal e o Ciro não terem assistido essa conversa, mas caso não tenham assistido, eu vou deixar para vocês aqui no post fixado. Vale a pena. Foi ali mais ou menos 2 horas e 20. E serviu para o Ciro mais uma vez furar bolhas. Eu vi muitos que votavam no Moro ou se arrependeram de votar no Bolsonaro abrindo o voto no Ciro Gomes. O próprio André Guedes, uma vez mais, o grande cartunista, falou que se a Simone Tebet não chegar nos 2 dígitos, e com certeza ela não vai chegar, ele vai votar no Ciro. É isso, esse tipo de entrevista que não é, digamos, muito pró-Ciro ou de pessoas que são aliadas do Ciro, ela serve para esse tipo de coisa, para chegar num eleitorado que o Ciro ainda não tem, num público que ele ainda não atingiu. Quando ele consegue isso, quando ele atinge esse alvo, fatalmente muita gente vai começar a prestar atenção no Ciro, vai começar a olhar para o Ciro e eventualmente escolhê-lo como uma via alternativa a essa polarização, como um único candidato dessa terceira via. Bom, agora sim eu vou comentar sobre a ótima participação do Ciro na noite dessa segunda-feira no Flow Podcast. Bom, vocês viram, foi a entrevista mais longa de todo o canal, de todo o podcast, mais de 5 horas, 5 horas e 7 minutos para ser mais específico, superou aquela primeira de julho do ano passado, ainda com o Monark na bancada, de 4 horas e 42 minutos. É óbvio, é evidente que ela não vai chegar no patamar de visualizações e impacto que teve naquela primeira, que passou de 2,8 milhões só no YouTube. Nessa agora, até agora há pouco, tinha pouco mais de 500 mil visualizações. Acho que ela vai chegar no máximo a 1 milhão, 1 milhão e 100, ou seja, bem menos que a primeira. Vamos lá, alguns destaques ainda nessa parte de números. Na primeira entrevista, como era novidade, chegou a ter um pico ali de mais de 91 mil pessoas simultâneas. A entrevista de 2021 foi num domingo à noite. Essa de ontem foi, obviamente, na segunda e teve um pico de 47 mil. Só que é preciso você entender o contexto dessas participações. Se lá naquela era uma novidade e o Flow Podcast ainda não tinha passado por todo aquele imbróglio com o Monark, falando bobagem sobre nazismo, cancelamento, desmonetização e perda de relevância e engajamento, nessa agora, o Ciro, obviamente, por todas essas dificuldades, ainda assim chamou muita atenção dos espectadores lá do canal. E se lá naquela participação teve Monark, dessa vez teve o Rolandinho, que foi o melhor co-host possível, porque ele levantou e muito as bolas para o Ciro cortar, sem contar as ajudas de interpretação que ele dava. Ele ajudou a simplificar muita coisa complexa que o Ciro fala sobre o Brasil, sobre o PND. Então foi muito boa a participação do Rolandinho. Eu vi gente reclamando, Rolandinho tá atrapalhando o Ciro, tá falando demais, mas
é para isso. O Rolandinho é um comunicador, ele é um youtuber, ele sabe como chegar nessas pessoas, no jovem especialmente. Mas então ele, além de levantar a bola, além de servir para levantar a bola para o Ciro cortar e explicar com mais detalhes o seu PND, ele também ajudou o Ciro a explicar melhor seus planos para o país. Não é? O Igor também, ele falou bem menos, fez perguntas pertinentes ao Ciro. O Ciro fez questão de lembrar que o Lula sim defendia o boom de commodities. Vocês lembram? Eu falei isso no meu react de domingo. Aliás, parênteses, se você não assistiu o react que eu fiz a entrevista do Lula para Band Rio Grande do Sul, vou deixar para vocês aqui também no post fixado e no card final. Foi muito bom e foi muito ao encontro das críticas que o Ciro sempre faz e também reiterou nessa boa entrevista, essa gigantesca entrevista de mais de 5 horas lá no Flow Podcast. Foi muito boa, muito melhor do que a primeira. Repito, não teve o impacto, o apelo, visualização e engajamento da primeira, mas pensando só na parte de conteúdo, foi muito melhor. Muito melhor. As perguntas da audiência também foram muito bem colocadas. O Ciro falou sobre OVNIs, que se ele for eleito presidente ele vai abrir tudo. Aqui não tem risco de ter segredos, de ter uma área 51. Zero chances, e o Ciro reafirmou que se for eleito presidente ele vai deixar tudo às claras, inclusive vai tirar essa palhaçada que o Bolsonaro e companhia colocaram de 100 anos de sigilo, né? O Ciro vai derrubar isso. Ele reafirmou a importância de se ter a Eletrobras pública, a Petrobras pública, como que ele vai modificar a PPI, a importância de se instalar a PPE. Essas críticas pontuais ao Lula foram muito bem colocadas. Ele não ficou o tempo todo falando do Lula. Não adianta petezados, verificadinhos do Twitter tentarem distorcer a realidade. Não é verdade. O Ciro falou muito mais do Bolsonaro. Inclusive ele chamou na chincha Bolsonaro e seus filhos. Falou que eles são ladrões. E que se eles quiserem processá-lo, ele vai lá e prova. Aliás, como ele já fez com os golpistas que estão de novo com o Lula, como Eunice Oliveira, Eduardo Cunha, que está com o Bolsonaro, mas outrora esteve com o Lula. O Ciro detona esses vagabundos há muito tempo. E não é à toa que esses mesmos o processam, mas ele tem prova de tudo isso, não é? Mas enfim, foi muito boa a entrevista. Confesso que não assisti tudo ao vivo, assisti ele mais ou menos 3 horas e meia. Deu um tempinho, porque óbvio a gente tem que ter vida social, fui tomar banho, jantar, fazer algumas coisas aqui em casa, aí depois eu retomei, assisti o restante, mas enfim, valeu cada minuto, valeu cada interação, foi Trending Topics, até onde eu olhei tinha mais de 29 mil menções a hashtag Ciro no Flow, enfim, repito, não teve o mesmo impacto da primeira participação, mas no final das contas foi muito melhor. O Rolandinho ajudou bastante, o Igor foi bastante receptivo e o Ciro já convidou ele ao vivo para participar de uma vindoura Ciro Games. Acho que vai rolar e com certeza vai contribuir muito. O Igor vai votar no Ciro, embora ele tenta passar essa impressão de não escolheu ninguém, que por enquanto vai votar nulo, mas eu sinto que ele vai votar no Ciro, vai ser muito importante. Agora eu espero que o pessoal do Podpah também dê espaço pro Ciro. O Ciro tem que ir no Podpah, que agora é o maior podcast do país. Mas enfim, mais uma vez, mais uma grande participação do Ciro no Flow, não é? E ajudou de alguma maneira, mais uma vez, o Ciro a furar bolhas e a trazer um eleitorado mais jovem, um eleitorado que está meio descrente da política, que não quer mais Bolsonaro, que não quer a volta do Lula. Enfim, foi muito bom, foi ótima essa participação. Bom, para finalizar o vídeo dessa terça-feira, dia 7 de junho, bom, rapidamente, eu sempre gravo antes, vocês viram aí que nessa Ciro Games dessa terça-feira o Ciro recebeu o grande cineasta José Padilha. Para quem não liga o nome à pessoa, ele é simplesmente o diretor dos 2 Tropas de Elite, um arrasa-quarteirão do nosso cinema, também documentarista de mão cheia, ele fez o documentário Ônibus 174, fez também a boa série baseada na Operação Lava Jato, O Mecanismo, que está na Netflix. Enfim, é um grande cineasta também, com filmes em Hollywood, Robocop, mais recente. Enfim, certamente foi um grande papo. Na quinta-feira, na minha próxima análise, eu vou
trazer tintim por tintim, vou fazer questão de dissecar essa participação e essa edição do Ciro Gomes na Ciro Games. E amanhã, nessa quarta-feira, o Ciro vai fazer uma extensa agenda lá no sul do Brasil. No Rio Grande do Sul ele vai para Pelotas e para a capital Porto Alegre. Ele vai ficar acompanhado do nosso pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, o Vieira da Cunha, que também já foi candidato em 2018, deverá ser o candidato do PDT ao governo gaúcho novamente. O Bolzan, presidente do Grêmio, declinou. Mas é isso, vamos com o Vieira da Cunha. Na quinta-feira também eu comento um pouco mais sobre essa passagem do Ciro por terras gaúchas. É isso que eu tinha para falar para vocês nesse 7 de junho, dia da liberdade de imprensa, e aí fica o nosso apelo, assim como o Ciro Gomes e tantos outros do campo progressista o fizeram nessa data relevante, é que sejam encontrados o grande jornalista Don Phillips, do The Guardian, e o indigenista Bruno Araújo, eles que sumiram e são grandes defensores da causa indígena, perseguidores dos grileiros, dos fazendeiros, latifundiários, que odeiam os índios, que odeiam a natureza e adoram desmatar e detonar tudo que vem da natureza, tudo que é relacionado ao meio ambiente. Fica aqui o nosso apelo e a nossa torcida para que eles sejam encontrados e que esteja tudo bem. Beleza? Era isso que eu tinha para falar então. Continue nos ajudando aqui com o nosso Pix, qualquer doação de qualquer valor mesmo. É esse canal, ciroprogressista@gmail. Faça como o Ângelo José Coutinho, que gentilmente fez uma doação aí nos últimos dias. Então é isso, gente. Continue nos ajudando para que a gente continue que o nosso trabalho aqui nesse canal, nesse espaço dedicado ao Plano Nacional de Desenvolvimento e à candidatura presidencial do Ciro Gomes. Certo? E aí, o que vocês acharam tanto da entrevista do Ciro para o Flow, a extensa, a histórica, por que não, entrevista do Ciro no Flow com o Rolandinho? O que vocês acharam daquela entrevista de sexta-feira para o Antagonista? E aí, vocês gostaram da Ciro Games com o José Padilha? Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo o que eu expus nesse vídeo de hoje. Valeu, um abraço e até a próxima análise.